você dá lugar. Nas epístolas, ele é a cabeça da igreja. Da igreja que vai subir como céus. Aleluia. Em Apocalipse ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que caminha no meio dos 7 castiçais. E os castiçais é a igreja. E ele está nesta tarde caminhando nesta tarde, neste lugar. Aleluia. Maravilha. Deus é tremendo. Aleluia. Ageu capítulo número 1, versículo 13. Só quem achou, diga glórias a Deus. Aleluia. Diz o texto bíblico, que já foi confirmado logo no começo do culto. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Vou ler mais uma vez. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia! Podeis tomar a vossa glória a Deus. Para você entender um pouquinho dessa história, eu não vou ficar aqui contando historinha. Vou logo falar a mensagem do Senhor, que o Senhor tem uma mensagem para cada um dos irmãos e irmãs que está aqui esta tarde. Mas para você entender, Ageu, ele é o primeiro profeta que se levanta depois de 70 anos que o povo de Judá ficou cativo na Babilônia. Para você entender um pouco mais daquilo que vai ser pregado aqui esta tarde, houve um profeta chamado Abacuque, e ele tinha no seu coração o mesmo desejo que eu e você temos hoje. Porque Abacuque, ele disse assim: aviva, Senhor, a tua obra. E no decorrer do livro de Abacuque, você encontra Deus falando para ele assim: olha, eu vou avivar, mas eu vou levar o povo cativo, eu vou usar os caldeus, eu vou trabalhar da minha maneira. Então Abacuque diz assim para Deus: mas como Deus? Você vai usar o caldeu para corrigir o judeu? Como que vai acontecer isso? Então Deus fala para ele o seguinte: a única vez que você vai encontrar escrito fé no Antigo Testamento está lá no capítulo 1 de Abacuque, quando Deus diz assim para ele: Abacuque, o justo viverá pela fé. Aleluia. Lá no capítulo 3, ele começa a entender que Deus vai trabalhar e vai levar o povo para dentro do cativeiro. Mas ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, aleluia, ainda que não haja fruto na vide, aleluia, o rebanho da malhada seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Ele não questionou, ele adorou. Você não precisa questionar nesta tarde, só adora. Enquanto o decorrer da história que antecede esta passagem de Ageu, que o povo foi levado e ficou 70 anos na Babilônia. E eu vou te contar que lá no cativeiro houve um avivamento. Houve um avivamento. Se o povo não estava interessado nas coisas de Deus no tempo de Abacuque, lá no cativeiro, eu posso saber que Deus levanta um avivamento. E como que é um avivamento, irmão? Lá os irmãos, eles davam muita glória, davam muito aleluia. Não, eles tinham uma vida diferenciada. Eu vou contar para você a história de 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou te falar o que é ser avivado. Certa feita, o rei fez uma estátua e disse: quem não se prostrar, não adorar, vai para dentro da fornalha. Aleluia. Como Deus estava trabalhando um avivamento na vida do povo judeu, ele pega aqueles 3 homens corajosos e enche a vida deles de graça e de autoridade e diz: ó, o rei, você quer saber? Nós vamos para dentro da fornalha. Interessante
é que o mais interessante dessa passagem de Daniel capítulo 3 é que eles falam assim: o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser livrar, nós vamos para dentro da fornalha. E o Senhor começa a falar nesta tarde, começa a trazer a mensagem revelada ao teu coração. Vai para dentro desta fornalha, seja avivado aqui, seja avivado lá fora. Dá glória aqui nesse santo lugar, mas dá glória lá fora. Volta para dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque foi dentro da fornalha que apareceu o quarto homem. E o fogo não pôde consumir aqueles 3 jovens. Avivamento no cativeiro. Ei, tá na prova? Tá. Meu Deus manda dizer: eu sou o quarto homem, eu estou com você. Tá doendo, tá difícil, tá? O quarto homem tá contigo na fornalha. Aleluia, aleluia. É necessário muitas vezes nós passar por luta. É necessário, como a história conta, a história do povo de Judá, nós passar por algum aperto, para que nós veja revelado o quarto homem. Aleluia. Nós chegamos aqui em Ageu. Ageu, como disse, é o primeiro profeta pós-exílio, pós-cativeiro. E o interessante, irmãos, que existe uma palavra que está em Isaías capítulo de número 44, versículo 28, que profetiza que o povo que estava no cativeiro seria liberto por um rei chamado Rei Ciro. Isaías profetizou, para que os irmãos venham entender a grandeza do Deus que nós estamos servindo esta tarde. Profetizou 150 anos antes de Ciro nascer, que Ciro libertaria o povo de Judá do cativeiro babilônico. Aleluia. 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 Conta um historiador, José, que Daniel, por ser ali da linhagem, ou melhor, do serviço real, ele leva o livro de Isaías para a frente do Ciro e fala: aqui está escrito que você nasceria e você levaria de volta o povo para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. Ciro, sem entender, começa a falar: mas esse livro é antigo, esse livro é muito antigo. 150 anos atrás eu não existia, eu não tinha nascido. Mas o Deus que está no controle de todas as coisas sabia que haveria um grande homem chamado Ciro e que ele daria liberdade ao povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, com isso que Deus está dizendo para a minha vida, para a sua vida nesta tarde: eu estou no controle da sua vida. Eu sou onipotente, onipresente, onisciente. Ei, embora você não saiba, mas eu estou dando livramento nesta tarde. E assim, nessa história entra o profeta Ageu. Interessante que o povo agora estava em Judá. E olha só que versículos interessantes que tem no Salmo 126, quando eles saíram do cativeiro e vieram de volta para Judá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eles vinham do cativeiro cantando e sonhando e dizendo: nós vamos voltar para lá,
Nós vamos reconstruir o templo. Nós vamos voltar para a verdadeira adoração. Nós vamos fazer a vontade do Pai. Nós vamos agora ser aquele povo que Deus escolheu ainda lá no Egito, que tirou do Egito. Nós vamos ter aquela comunhão com Deus. Mas no decorrer da história, meus amados, conta que eles chegaram na Sião. Chegaram agora à terra que eles tanto almejavam depois de 70 anos. E eles começam a construir o templo e começam a ter a dificuldade, pois se levanta perseguição de samaritanos. E agora eles ficam desanimados. Lançaram os alicerces do templo e por ali parou. E eles começaram então a se dedicar a uma outra atividade, que era fazer as suas próprias casas. Aí então Deus levanta esse profeta Ageu. E olha só o que ele diz no versículo 2 do capítulo 1 de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso dizia o povo. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa do Senhor, há de ficar deserta. Ei, eu vou falar com você o que acontecia naquele tempo. O povo tinha abandonado a construção do templo. O povo tinha abandonado a obra de Deus. Mas então Deus, na sua soberana vontade, levanta o profeta Ageu. E ele começa então a esclarecer para o povo: olha, vocês estão fazendo errado. Primeiro templo, primeiro templo, primeiro templo. Ei, Deus me manda trazer uma mensagem para a sua vida nesta tarde também. Primeiro templo do Senhor, primeiro templo do Espírito Santo de Deus, primeiras coisas do céu, primeiras coisas que vêm do alto, primeiras coisas santas, primeiras coisas que edificam depois as nossas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe por quê, irmão? Eu fiquei meditando nesse texto de Ageu. Não quero nem falar como o Senhor me revelou essa palavra do versículo 13, porque é bem fácil eu pegar e ler o versículo 9, a glória desta última casa. Mas o Senhor, eu quero uma revelação. E na sexta-feira, mais ou menos uma meia-noite, quando estava indo no monte, o Senhor me revelou esse versículo 13. Por quê, irmão? Porque Deus, ele conta com embaixadores. Aleluia. Porque Deus conta com embaixadores. Eu vim aqui nesta tarde para trazer esta mensagem para você. Deus conta com embaixadores. Aleluia. Embaixadores do Senhor. E quando pensei, falei: Senhor, embaixador. Eu vou contar para vocês. Embaixador. Saí de casa pensando em embaixador. Chegamos no nosso local de oração, de adoração ao nome do Senhor. Último dia da campanha, 7º dia, último dia da campanha, exatamente o lugar aonde nós íamos orar e costumávamos orar. Estava um altar de Satanás. Estava ali um altar do inimigo. Eu vi que os irmãos que estavam comigo meio que se amedrontou. E eu saí com essa palavra no meu coração, que estava meditando. O Senhor falou comigo: eu quero embaixador. Eu quero pessoas, servos e servas de Deus, que saibam quem eles estão servindo.
Não está servindo um Deus de pau, não está servindo um Deus de pedra, mas está servindo um Deus vivo, todo e poderoso, que se assenta no alto e sublime trono. Como disse o nosso irmão, nós não somos representantes de homem, nós somos representantes do Deus Criador dos céus e da terra. Deus me trouxe aqui para revelar você o segredo. Eu quero derramar sobre a sua vida nesta tarde a unção do embaixador de Cristo na face da terra. Receba a autoridade de Deus nesta tarde para a sua vida. No nome de Jesus. Aleluia. O que aconteceu, irmão? Nós destruímos tudo aquele altar no nome de Jesus. E Deus deu vitória e virou Pentecoste aquele lugar de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o embaixador, eu meditando, o Senhor falou comigo, o embaixador. O que o embaixador faz, querido? O embaixador, ele ouve a voz de Deus. Ele não fala dele mesmo, ele não profetiza dele mesmo, ele não prega dele mesmo. Ele ouve a voz de Deus. Se você não escuta mais a voz de Deus, ela vai voltar a soprar no seu ouvido nesta tarde, assim diz o Senhor. Porque eu te escolhi como meu embaixador, diz o Senhor. Para ouvir a voz de Deus é preciso ter intimidade, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter temor e ter coragem. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando o profeta tem aqui nesta tarde, adora o nome do Senhor. Deus conta contigo, embaixador. Assuma a sua posição de servo do Senhor nesta tarde. Se você não escuta a voz do Senhor, fala para ele: Senhor, eu quero ouvir o seu soprar, eu quero ouvir o seu soprar, eu quero ouvir o seu falar na minha vida. Por que, irmão? Porque este mundo precisa de uma resposta. Como disse o Senhor Jesus em Mateus 10, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Aleluia, aleluia. Mas Deus vai levantar aqui nesta tarde a minha, a sua vida, como verdadeiros embaixadores, que escuta e ouve a voz de Deus. Arabaçu remandoia. Um embaixador, ele tem a certeza da presença. Aleluia. Isso faz toda uma diferença, irmão. O embaixador, ele não vai lá sem ser mandado. O embaixador, ele não vai lá sem ser vocacionado, sem ser chamado. Aleluia. Mas o embaixador de Cristo tem a certeza da presença. A presença de Deus faz toda uma diferença. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 46, a partir do versículo 7, aleluia, vamos ver o que Deus fala, o Deus da presença, o Deus que faz, o que fala, o Deus que realiza, o Deus que enche a sua vida do Espírito Santo nesta tarde, se você der lugar. Aleluia. Diz assim o texto bíblico de Salmos 46, 7 a seguir: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor,
Que desolação Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco.